Você consegue pensar em fantasmas maiores do que um consultório vazio para um psicanalista? Pior, né? Principalmente no início, tem aquela. A gente até falou, acho que foi no primeiro episódio, o famoso Eu me formei, e aí? Ficar esperando o paciente, ficar esperando o primeiro, o segundo, Como parece que isso que. acontece, né? Exato. E tem um sentimento de o que que é o ideal, né? Primeiro, para começar, antes do que eu estava falando. O que que é o ideal? Que tamanho que é essa clínica? Quantos pacientes eu vou ter? Quando que eles vão chegar? Em que velocidade? Vai chegar todo mundo ao mesmo tempo? Né? Aí chega um, chega dois, aí um abandona, aí chega mais um. Então acho que tem toda uma angústia inicial de ver essa clínica Prosperar, crescendo né? e e aí traz junto uma sensação de que eu estou fazendo alguma coisa errada, não tem isso? Ou de que não estou fazendo alguma coisa também, para além do errado. Eu acho que para mim tem muito o fato de o que eu não estou fazendo que se reflete numa clínica vazia. Eu já me peguei pensando isso, principalmente no momento pós-formatura, né, ali, que eu acho que é o mais crítico. E aí acho que vale, você pode até contar aí o contexto do que a gente viveu, né, nesse pós-formatura, porque é um formato que provavelmente não é igual ao que quem está aqui ouvindo vive, né? Eu um pouquinho diferente de você, eu fiz dois estágios. E nos dois estágios a experiência foi diferente. Que durante o estágio atendendo clínica social, a clínica estava cheia, mais do que eu esperava no início, mas clínica social, se não é gratuita, é muito perto de gratuito, né? É um valor muito baixo. Então, sim, nas duas experiências de estágio que eu tive, de 6 meses, a minha clínica era cheia, cheia, cheia. Tinha horário disponível, aparecia pessoas. E nos dois casos, quando terminou o estágio e eu fui passar para o atendimento particular, normal, e aí aquela conversa com o paciente da clínica, a partir do mês que vem, vai ser particular e tentar discutir um valor. Sobrou na primeira, eu acho que dois ou três pacientes, eu acho, que já não me lembro bem. E na segunda sobrou é horrível, né? Mas ficou comigo, mas acho que dois, né? E perto da quantidade, eu lembro que nos dois casos me trouxe o que que eu fiz de errado, que essas pessoas que estão comigo há 6 meses, quando se coloca um valor, elas preferem seguir na clínica social com um próximo estagiário do que seguir comigo. Então, lembro de um sentimento de será que o trabalho que eu fiz não foi bom, né? O que hoje eu já penso que é um pouco diferente, eu acho que tem muito mais a ver com o paciente do que comigo, mas sim, tem a ver comigo, na minha opinião, até porque, poxa, eu estava recém-formado, né? Eu estava recém terminando os meus treinamentos, então também deve ter influenciado bastante. Mas do jeito que eu vejo hoje, também eu acho que tem muito a ver com a pessoa estar numa situação onde ela não desembolsa nada, ou muito pouco, e ter que passar para uma outra, onde agora tem um compromisso financeiro. E aí a gente aprende isso, né? Que aí não é o compromisso financeiro de pagar para o analista, mas o quanto que a pessoa está disposta a pagar no seu próprio tratamento, o quanto Sim. aquela pessoa realmente dá importância para aquela situação por que ela está passando, o quanto ela realmente Investindo em si mesma, né? avalia isso, Hum. avalia que é necessário investir, Sim, porque essa é a questão do pagamento eu digo do dinheiro em si, do valor, né? Para mim está muito associado, até pelo meu histórico de análise e terapias que eu já fiz, do quanto eu estava comprometida comigo mesma nesses processos. Então, o quanto eu tinha de consistência e do quanto eu investia literalmente, e sigo investindo, né? Tinha a ver com esse comprometimento. Então,
E acho que isso, né, não é diferente com os nossos pacientes. E aí, independente de paciente vir da clínica social, porque eu tenho até hoje paciente que veio da clínica social e que está aí em dedicação mesmo para o seu processo, topando fazer o upgrade de pagamento. Eu só acho que talvez esse vazio venha muito de lidar com pessoas que talvez não estivessem tão comprometidas, né, com o próprio desenvolvimento nesse sentido da análise. E que aí, aos poucos, não sei você, mas eu percebo que isso vai se alinhando até mesmo conforme eu vou me autorizando, eu vou enxergando qual é o tipo de atendimento que eu quero, do meu compromisso mesmo com quem quer ser meu paciente, uma coisa que eu já falei para você algumas vezes e falo para pessoas que entram nesse papo comigo, amigos, sobre a minha clínica, eu falo que eu estou disposta apenas a atender quem de fato quer muito. Eu não me interesso por pacientes que, vou tentar, talvez, não. Eu quero pessoas que de fato falam, não, eu sei do valor que isso tem, eu sempre quis fazer e agora chegou o momento de eu me dedicar a isso. Então, esse é o meu perfil hoje em dia. E que leva para um lado de uma construção de uma clínica que talvez ela possa ser um pouco mais lenta ou mais, sabe, mais específica. Como que é para vocês? É muito parecido, e conforme você estava falando, eu me lembrei de uma professora, não por acaso a minha supervisora hoje em dia, que quando professora, ela falava algo muito parecido com o que você falou. Eu lembro de ela ensinando sobre entrevistas, aquela entrevista inicial, o não aceitar o paciente. Se o paciente não mostra durante a entrevista um compromisso com com o seu tratamento, o que ela recomendava, o que ela falava era para não aceitar. Se a pessoa chega lá e, como você fala, tô aqui para experimentar, eu tô aqui porque minha esposa mandou, tô aqui porque meu marido mandou, eu tô aqui, eu já ouvi isso. Porque vários amigos meus fazem e parece super legal fazer análise, né? Segundo ela, não, isso não é motivo. A pessoa tem que mostrar que realmente ela está interessada, está envolvida naquele processo. E sim, a parte financeira, que não é o assunto necessariamente de hoje, tem a ver com isso. Inclusive, não no início, mas atualmente, eu até mudei a forma de cobrar. Mas aí é um assunto para depois. Outro episódio. Mas exatamente para ver o compromisso da pessoa. E logo depois da formatura, então imagina. Você deve ter passado por isso, e imagino que várias pessoas que podem estar nos assistindo devem ter passado ou estão passando por isso. O consultório vazio ou relativamente vazio, e chega um paciente, vai para a entrevista e você vê aquela falta de compromisso do paciente. E aí? Nego o paciente porque eu estou vendo que não tem compromisso? Falo que não vou poder atender, enfim, pela razão que seja. Ou bate aquele medo, poxa, mas eu estou com o consultório vazio. Eu vou aceitar qualquer um, com todo respeito ao qualquer um, né? Sim, quem não entre nesse pré-requisito, né, da intenção plena de se tratamento. Eu tenho um parâmetro hoje em dia que é o seguinte: eu faço a entrevista e a hora que eu termino eu já sei que provavelmente aquela pessoa não vai retornar. Eu não neguei aquela pessoa como meu paciente, talvez eu ainda não consiga negar na entrevista. Mas é aquilo, eu já deixei claro qual é o meu valor, que fazer análise é algo complicado, difícil muitas vezes. Eu sempre deixo isso muito claro porque já é uma linha de corte que eu considero muito potente, né? Não sei você, mas acredito que sim. E, e aí, como eu já meio que sei que aquele paciente não vai voltar, já entra na caixinha de uma possível frustração que eu lido até de uma maneira melhor em compreender que, ok, eu já sei que não é o paciente que está se alinhando comigo, porque eu tô nessa de querer, né, alto grau de comprometimento, assim como eu
me comprometo com a minha análise, com o meu tratamento. E aí acho que até a frustração fica um pouco mais branda. Mas você falou uma coisa do autoquestionamento, né? No começo, quando tem esse boom aí, essa explosão da clínica social, para mim teve também porque eu abri muito espaço na minha agenda durante esse período. Então eu via isso como uma oportunidade. Acho que a sua clínica cresceu assim, na social também? Sim, a clínica social, nos dois casos, ela foi cheia. Também eu abri bastante disponibilidade, mas eu abri a disponibilidade e vinha paciente. Chegou um momento que eu estava sem disponibilidade e uma pessoa cancelou. Eu liguei para a pessoa lá do IBCP e falei: Olha, eu tenho esse horário disponível e fui caminhar. Quando eu voltei, tinha uma mensagem dela que tinha um paciente. Em menos de uma hora, ter sido coincidência. Mas a sensação que eu tinha durante a clínica social era que eu abria um horário e chegava alguém. Como se tivesse uma fila esperando. Não sei como funcionava nos bastidores, mas a clínica social minha ficou sempre bastante cheia. E sim, um dos motivos que eu abri vários horários, nos dois casos, foi para ter experiência. Porque para mim, eu falo isso quando estou em grupos didáticos, coordenando com alunos, e é verdadeiro, não é nem de perto o falar por falar, que para mim o paciente estar ali é um privilégio. Ele está pagando pelo tratamento dele, ele é o paciente, eu sou psicanalista, mas eu sempre tenho um sentimento que eu posso falar de gratidão por aquela pessoa estar confiando em mim, estar ali trazendo provavelmente as partes mais doloridas e penosas da vida dela, contando, se abrindo mais do que provavelmente ela se abriu com qualquer outra pessoa, às vezes até com ela mesma. E é sempre uma oportunidade para eu aprender, é sempre uma oportunidade, porque cada vida é uma vida, não tem livro que vá cobrir o que uma pessoa é. A gente tem teorias, a gente tem várias experiências e pessoas que escrevem há mais de 120 anos, pegando o primeiro livro do Freud, mas cada pessoa é diferente. Então eu considero um privilégio. Eu sempre vejo como, do meu lado, uma gratidão daquela pessoa estar sentada na minha frente, confiando em mim, contando a vida dela, se expondo, passando por aquelas dores. Então, voltando ao estágio, eu via como um privilégio eu estar ali aprendendo. Não sei se eu tinha essa consciência na época, Nossa, eu tinha muito. dessa gratidão que eu tinha por eles, mas sim, eu queria aprender. Então, eu tava, me dá mais, me dá mais. Eu tentava abrir o máximo de horário que eu podia. Eu lembro que eu atendia, eu tinha uma paciente que era tarde da noite. Eu tenho diferença de fuso de horário, mas no horário dela, eu acho que ela começava meia-noite ou às 11, E terminava ela ia. meia-noite. E ela ia, ela não faltava nenhuma semana. Algumas vezes ela já estava de pijama. Eu lembro dela entrar na sessão de pijama e assim, com cara de sono e falar, vou terminar aqui e vou dormir, né? Pronta para dormir, fazendo a sessão antes de dormir. Mas para ver como eu abria o máximo que dava, porque eu tenho, naturalmente, eu acho que naquela época ainda mais, essa ânsia de querer aprender mais. Eu via em cada sessão, em cada paciente, uma oportunidade única de aprendizado. Sim, e ainda mais vindo de uma clínica social que assim é um momento para gente, né, que tem, aí eu não sei as outras escolas como que trabalham, mas eu sei que outras também têm clínicas sociais, além do IBCP. A gente está ali, né, fazendo esse curso que é excruciante e de repente você tem a oportunidade de receber de bandeja pacientes, porque é isso, vem de bandeja pacientes que vão trazer ali um espectro enorme de histórias, de situações para a gente começar esse atendimento. A única coisa que eu pensava era: é óbvio que eu vou abrir, eu vou me disponibilizar ao máximo para viver essa experiência única, porque é aquilo, depois a gente sabe que o vazio vem, né? Depois dessa experiência única, mas tudo o que você falou de gratidão, de encarar esses pacientes com que bom que você está aqui para compor o meu aprendizado é algo que acho que nunca mais se repete dessa mesma maneira, né? Acho que não. Na minha experiência, o que eu vejo é que, por mais que tenha histórias parecidas,
o que justifica ter as teorias. Então a gente aprende como que é um neurótico obsessivo, como que é um neurótico histérico, como que é, etc, etc. Não é nunca igual. Às vezes são muitas coisas parecidas. A gente sempre ouve que na clínica vai vir aquela patologia ou aquele sintoma que você não tratou ainda. Tem essa história, né? Alguns falam que é a Aquilo que você já maldição. foi, aquilo que você já foi, o que você Isso. é, o que você um dia será. Mas nunca é igual. É sempre diferente. Tem sempre uma nuance. Então, outra coisa que para mim é muito claro, e eu repito isso muito, a hora que você entendeu o que está acontecendo com o paciente, para tudo que você está indo para o caminho errado. Não se iluda que você entendeu, senão você para de ouvir. A hora que você entendeu, isso, por causa disso, tá tudo certo. Já parou de ouvir. Eu acho Sim, que já está tem, assumindo, né? Já já está está assumindo, já assumindo colocou uma na realidade. caixinha, e a partir daí você está só esperando ele terminar de falar para dar o seu diagnóstico. A gente não dá diagnóstico, né? Sim. Mas eu acho que toda hora que dá essa tentação de eu entendi, abre de novo. Joga tudo essa caixinha fora e segue ouvindo porque você não está ouvindo alguma coisa. Mas tudo isso voltando ao início da clínica, então imagina, né? Imagina não, você passou por isso. Tá com a clínica cheia um dia, semana seguinte se forma. Você está ali, tipo, ok, agora eu preciso então falar sobre renegociação com os meus pacientes e meio que na certeza de que a maioria, pelo menos para mim, eu já tinha essa certeza de que a maioria não ia ficar. Então é uma constatação de vazio, né? É, eu confesso que eu tive surpresa. Eu tinha, obviamente, a ideia de que a maioria não ficaria, mas eu imaginei que ficaria mais do que ficou. Que bom, muito otimista Eu da sua imaginei que parte. ficaria mais do que ficou, né? Eu tinha na minha cabeça quem são as pessoas que ficariam e eu errei feio. Não, eu acertei bastante, assim, de perceber que eu tinha chances muito pequenas de algumas pessoas, mas porque eu percebia que era a dedicação mesmo, né, daquelas pessoas em participarem do tratamento. Então eu já estava muito conformada com esse momento de transição. E aí eu acho que isso me fez bem, porque tive 11 pacientes, que era o máximo permitido. Então era uma agenda muito dinâmica, muito repleta e tal. E aí eu dividi isso em dois momentos da minha experiência. Esse momento de exploração mesmo de um contexto diverso de pacientes que durou o período do estágio, e depois o período pós-formatura seria o período em que os meus pacientes que se conectam a como eu estava delineando a minha clínica, o meu modo de atuação, passariam a chegar a constituir essa minha carteira, sabe? Eu Sim. fiz essa divisão. 7. Eu falei que eu errei redondamente. Nos dois estágios, eu acho que eu só acertei uma pessoa, um em cada um. Mas aí então aconteceu isso. Passamos por isso. A sensação que eu tive quando a clínica de repente esvaziou foi: estou fazendo coisa errada. O que que eu faço para melhorar? Né? E aí a minha estratégia no momento, e que eu acho que foi acertada, foi investir na análise pessoal e na supervisão. Investir em vários sentidos, mas principalmente em tentar mais e mais me entregar e integrar. Olha ali, esse ato falho foi muito bom. Eh, Porque, na verdade, eu vi era a única coisa que eu podia fazer, né? Além de estudar, mas eu lembro de chegar na supervisão e falar: e aí, o que que eu fiz de errado? Por que que nenhum paciente ficou, né? E pior, não sei se você teve essa experiência, eu tive as primeiras 2 ou 3 entrevistas que eu fiz após a formatura, acho que foram 3. Nenhum dos 3 ficaram. Eu E aí eu tinha tive. certeza que a culpa era minha, porque além dos da clínica social praticamente nenhum ficarem, eu fazia entrevista e a pessoa falava beleza e tchau e não aparecia mais. E eu achava que estava tudo bem, achava que a pessoa ia ficar, combinava a data, horário, valor, e a pessoa não aparecia. E aí eu tinha certeza que eu estava fazendo alguma coisa errada e estava. Eu lembro de, sem pedir, oferecer desconto.
falar para minha supervisora que por mim tudo bem, eu poderia seguir atendendo de graça. Pois é, estava E aí você imagina tudo totalmente que vem, né? internalizado. É, É, exatamente. E é interessante porque você é o muito oposto do que eu sempre. Bom, a gente acompanha as nossas trajetórias desde então, né? Eu sempre fiquei muito firme nisso. Já comecei a minha clínica com um valor diferente do que a gente via ali, né, dos nossos pares, mas muito por essa valorização desse meu histórico de tantos anos já fazendo análise, de entender que esse valor tem a ver com comprometimento, né? Venho sustentando essa escolha como, ok, isso pode me trazer aí, né, umas questões de. Tem gente que vem fazer entrevista e durante a entrevista você vê que a pessoa, sei lá, é uma alta executiva de uma empresa e ela não está disposta a se tratar porque ela diz que eu não consigo reembolsar tudo o que você sim. cobra. O cenário não casa, porque você pensa, a pessoa é uma alta executiva e aí não consegue reembolsar e por isso não vai te tratar. Então, ela não entra no meu critério de comprometimento consigo mesma. Então, teve isso também, de. Não sei, você falou alguma coisa que Eu eu falei da pensei. supervisão e da análise pessoal. Esse foi um movimento que nós fizemos também parecido, porque eu mudei de analista um pouco antes de me formar e você um pouco depois, né? Uhum. E essa foi uma escolha que, para mim, foi determinante, porque eu também pensei, eu falei, bom, se eu quero pacientes com comprometimento e eu quero me aprofundar o máximo possível em mim, eu preciso ir atrás de alguém que consiga também extrair esse máximo de mim. E fiz esse movimento de mudar de analista. E os frutos a gente vai colhendo, eu vejo pelo menos, né, que os frutos vão vindo aos poucos, né? O quanto isso reverbera, até porque é um processo que para ninguém, em análise, ele é completamente imediato, né? Né? O jeito que eu acredito, eu acho que é o mesmo que você. Na análise, que funciona ali a transferência contra transferência, então não tem a falha do psicanalista ou da psicanalista ou minha. Eu acho que é um pouco de cada um, mas de certa forma, no meu processo, eu estava meio. Eu sentia Eu acho que não enroscado. é falha, não é sobre falha. A minha mudança de analista e o que já me promoveu outras mudanças de analistas em outros períodos da minha vida, sabe aquela frase que fala que todo paciente tem um analista do seu tamanho? Ela está muito ligada para mim àquele fato de que se nós, como analistas, não percorremos determinada história, determinada ferida dentro de nós, a gente não consegue levar o nosso paciente adiante. E eu acho que eu já me vi diante de estar em análise com alguém que eu estava emperrada numa, num tema da minha vida e que eu não sei, né, se o meu analista foi adiante nessa história, nesse tema na vida dele. Então, depois de, sei lá, 1, 2, 3 meses sem conseguir, né, dar um passo além naquele tema, eu tomava realmente a dianteira de, ok, então vou ter que procurar alguém que já tenha passado por esse caminho. Porque tem também o fato de, às vezes, a gente não enxergar, né? É aquilo que a gente fala, a supervisão vai nos ajudar a enxergar se eu estou conseguindo caminhar com o meu paciente ou não. E a gente falou, acho que no episódio anterior, mas será que eu sei se o meu analista faz supervisão? Será que ele faz análise? Isso são, né, um campo de ideias que às vezes a gente não tem a menor noção. E aí, enfim, eu acho que são mil E é bom, acho possibilidades. que. Desculpa, mas eu acho que é Não, bom que a fala. gente não tenha noção. Eu acho que é bom. Entra um pouco na história do suposto saber, mas é bom, na minha opinião, que a gente não saiba. Eu tento ter o mínimo de informação possível sobre os meus analistas anterior e atual. Mesma coisa, supervisão. Supervisão não sei se precisa, mas não é no sentido de eu não me interesso por eles, mas eu não vejo sentido. Para que que eu vou procurar informação sobre a vida deles, né? E porque eu sinto e eu creio que é bom para o meu processo que eu não tenha informação, que eu acredite, que eu suponha que ele saiba, que eu suponha
que ele tenha passado por situações parecidas, que eu suponha que ele vai ser a pessoa que tem o conhecimento, mesmo que no fundo eu saiba que é só uma suposição. É parte É da confiança nesse processo, né, parte da também. confiança. É diferente, por exemplo, a um médico que vai fazer uma cirurgia. Eu gostaria de saber se ele realmente é um bom cirurgião, né? Eu gostaria de realmente saber se ele se formou, se ele tem experiência, enfim. Mas na psicanálise, eu acho que isso eu gostaria de saber por algum motivo. Você pode ter alguma explicação melhor. É bom que fique nesse suposto saber, que fique nessa Eu sou meio dividida projeção. nessa opinião aí, porque eu acho que é muito necessário essa confiança em um suposto saber, mas ao mesmo tempo, você falou do cirurgião, né? Eu quero saber se ele é formado, se ele é especializado, porque ele vai me abrir. E um analista, ele é um cirurgião da nossa alma, né? Da nossa existência toda. Então, eu, eu comecei a ficar muito mais reflexiva sobre, sobre essas credenciais, ou sobre. Não é credencial o nome, mas sabe, quando eu digo que eu eu quero ter mais certeza de que o meu analista ele está no tripé do que antes de eu entrar na formação. Eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho justamente com a minha clínica, com o meu desenvolvimento, que se o que está me amparando não for sólido, eu não vou também conseguir transmitir uma solidez para quem eu atendo. Então eu sou dividida nessa opinião aí. Eu gostaria sim de ter uma certeza de que qualquer analista que eu vá fazer a minha individual, ele passa por supervisão, ele faz a sua análise. Mas por É, isso, se bem pela que questão eu da dei o exemplo solidez. do cirurgião, mas eu fiquei pensando, uma provocação que eu já fiz. Quantas pessoas que vão no médico e tem aqueles diplomas todos na parede param para ver se é de verdade, se é o nome dele que está lá, Exato, se joga o CRM no Google para ver se é que real. nota que ele tirou. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha, você já perguntou para a sua médica, eu acho que era uma dermatologista, você já perguntou para ela que nota que ela tirou em dermatologia na faculdade? Se ela foi uma boa aluna, enfim, né? Mas aí tô divagando aqui. Não, mas isso é algo que é real. Tanto que quando eu vou na minha médica, ela fala que hoje o que mais tem são pessoas que forjam é, especializações e tal. Mas enfim, isso é outro papo. Falando em tempo da clínica, eu falei aqui sobre uma possível lentidão, né? Nessa construção baseada no que eu estabeleci para minha clínica. E aí eu queria saber de você, durante a sua formação, e quando você terminou logo a formatura, o que você pensava que seria o tempo de desenvolvimento dessa clínica? Como que você vê isso? Isso mudou. Você tá falando, eu tô pensando aqui. Confesso que quando eu comecei a estudar psicanálise, eu não acreditava que eu viraria psicanalista. Quando eu comecei a estudar, era tipo assim, eu gosto muito disso. Pode ser que eu tenha um ou outro paciente, mas de repente, quase como um hobby, eu imaginava que eu conseguiria. Imagina que um dia eu vou ser um psicanalista. Então eu lembro de ter uma fase disso. E aí teve a fase do sim, eu vou ser psicanalista, né, eu vou fazer uma mudança de carreira, vai dar certo, mas isso vai demorar muito. Então eu sempre trabalhei na minha cabeça com de 5 anos para cima. E aí eu lembro que perto da formatura um professor falou pra gente, você estava junto, que preparem para 5 anos. E eu lembro que quando ele falou isso, eu falei, nossa, então em 5 anos vai dar tempo, eu imaginava que era mais. Nossa, eu quase chorei quando eu ouvi isso. E de certa forma me estimulou, poxa, em 5 anos eu vou conseguir. Mas é mais rápido, quer dizer, a minha experiência está sendo mais rápida do que os 5 anos que ele falou. Mas sim, eu tinha uma expectativa de 5 anos ou mais, que a coisa seria devagar. Quando ele falou 5 anos, para mim foi uma boa notícia. Mas mesmo assim, olha que interessante. Não deixei de ter angústia depois de um mês
com pouco paciente. Então, é meio incoerente a minha mente, acho que a maioria das mentes são incoerentes, de eu achar que ia demorar 5 anos e ao mesmo tempo ficar Mas talvez ansioso não e é porque pegou gosto por atender, eu acho que tem um também, pouco disso. Para quem não acreditava que seria um analista e aí começa a atender, começa a pegar gosto, acho que querer ver essa clínica vingar é muito natural. Acho que sim, vem daí também, né, sim. essa ansiedade. Mas aí, se para você 5 anos foi uma má notícia, qual que era a sua expectativa? Nossa, eu me doí o corpo inteiro. Toda vez que eu ouvia isso, eu ouvi em várias situações, não só Tá? nessa aula. Nossa, eu pensava, e agora, né? O que que vai ser do meu planejamento? Quando eu entrei na formação, e aí eu já falei aqui que eu já entrei com a decisão de ser uma transição de carreira, teve todo um planejamento financeiro envolvido nesse estudo, nessa formação, nessa transição, era de que a partir do momento em que eu começasse a atender pacientes, o que aconteceria no estágio, a minha clínica deveria ter uma maturidade e uma autossustentabilidade em 3 anos. Ok? Então, eu ainda tenho o quê? Mas Que aí tá, não tem que quem, tá, né? que tá mais perto da realidade do que eu tô vendo, pra ser sincero. É, de 3 anos. Então, eu entendo que essa fala dos 5 anos, ela até entra um pouco num tema que ainda vai ser episódio, de tudo aquilo que nós fazemos para propagar a nossa clínica. E aí, o que eu vejo de padrão nesse mercado, né? Muitos profissionais que deixam de fazer comunicações nesse mundo digital, por exemplo. A gente está aqui, né, no papo, mas a gente também tem as nossas produções de conteúdos em redes sociais, em outras plataformas, e eu vejo o resultado real disso. Gente que chega na minha clínica porque viu um vídeo meu. Outra coisa que me veio é que as pessoas que falaram, né? Eu só tive uma pessoa que falou. Falaram dos 5 anos, aquela famosa ideia de colocar a expectativa baixa. É melhor eu falar 5 anos, se vier em 4, em 3, em 2, melhor eles vão estar felizes, do que eu falar 3 e a pessoa fala, não, da onde o senhor tirou essa história? Porque eu tô aqui faz 3 anos e minha clínica ainda Vingou. não vingou. Então pode ser isso também. Eles já colocam mais tempo, tipo, não cria uma expectativa muito grande, até para de repente trabalhar com essa frustração, o que para mim não adiantou, porque eu fiquei frustrado, né, no início, ficava muito frustrado e mesmo sabendo que eu ainda tinha tempo pela frente, tá tudo bem, não precisa ser no primeiro mês, mas fechava o mês, o outro mês, a gente, não vai ficar nessa lentidão. Eu falei de quando a pessoa faz entrevista e não vem, e tem quando a pessoa para de vir. Então, no início, nos primeiros 6 meses, era, sabe aquela história, um passo para frente, dois para trás? Tinha aquilo, vinha um paciente novo, mal ficava feliz, um desaparecia. Um falava que não ia poder vir, que está com problema de dinheiro, que está com problema de tempo. Eu vou tirar férias e quando eu voltar eu te procuro. Né? E aí cada um tem a sua estratégia para falar que não vai fazer mais, o que também é bastante interessante. Mas Mas tem você essa estratégia, levava isso para supervisão? Como claro, que. né? E aí sim, na supervisão você começa a ver, eu comecei a ver, que tinha o meu padrão de certa forma, expelir, expulsar o entrevistado. Eu lembro que eu falava, fiz entrevista, foi tudo bem, e aí, conforme eu estava contando, ficava claro o meu padrão de expulsar o candidato, né? Nossa, eu lembrei agora de uma história. Qual que é? Eu tô rindo, mas assim, eu me senti tão mal no dia. Mas eu sabia que, de certa maneira, aquele paciente não ficaria comigo. E eu, entre aspas, expulsei ele na entrevista mesmo, inconscientemente. Eu chamei ele 3 vezes por outro nome, que não o dele. E isso nunca me aconteceu. Mas mesmo no trabalho em geral, eu sou uma pessoa muito atenta a nomes, enfim, eu tenho esse.
esse meu lado, né, de querer fazer a pessoa se sentir, de fato, acolhida. O nome é muito importante para isso. E eu errar 3 vezes na mesma entrevista o nome da pessoa, e óbvio que nunca mais voltou. E aí, quando eu levo para supervisão, eu sempre vejo que no fim, ah tá, o problema é quem? Sou eu mesma. Eu que em algum momento não conseguia lidar com a história daquela pessoa, ou que não via futuro no tratamento. E aí a pessoa de fato não vem mais, né? É sempre quem? Sempre somos nós. Até tem a ver. Eu falei que eu estava frustrado, me sentindo mal, e nessa entrevista a pessoa não ficava. Que provavelmente não, que eu me lembro que saiu na supervisão e realmente fazia todo sentido é que eu não estava me dando valor. Eu estava achando que eu não tinha valor. Eu lembro de mais de uma vez terminar a entrevista, eu falar o valor e a pessoa fazer assim, aham, tá bom, e eu já pegar e oferecer desconto. Então, o Por primeiro mês favor, você não precisa fique. pagar. E aí, aquele Fique, por supervisor eu falava, favorzinho. Alexandre, se você não se dá valor, você quer que a pessoa faça com você, né? Ela vai pegar e vai colocar na mão de uma pessoa que não tem valor nenhum a vida dela? Não vai. Eu realmente não acreditando que tinha valor o meu trabalho. Eu realmente acreditando que eu estava precisando do paciente mais do que o paciente estava precisando de mim. Sim, é uma relação que ela tem que ser equânime. A gente hoje sabe que eu necessito mesmo dos meus pacientes para eles puxarem de mim também várias questões que vão aparecendo dessa maneira e que a gente vai levando para a eternidade da supervisão e da análise pessoal. A gente sempre fala do tripé, né? Análise individual, estudo, supervisão. Mas uma coisa que é muito legal, duas coisas que acontecem quando a gente começa a atender é o paciente puxa coisas que a gente não via, então a gente não se dava conta que tinha aquele problema e o paciente puxa, e quando a gente vai se dar conta, é um problema nosso que a gente tem que tratar em nós mesmos. E com a supervisão entra, eu já falei isso algumas vezes, não sei se para você eu já falei. Sabe aquela famosa história da psicanálise, a famosa frase do Freud, que quando Pedro fala de Paulo, eu aprendo mais sobre Pedro do que sobre Paulo? A supervisão eu falo que é a pegadinha, porque na supervisão você vai ficar falando sobre Paulo. Você vai falar sobre o paciente, você vai ficar o tempo todo falando sobre alguém. Não tem como você fazer uma supervisão sem falar sobre alguém. E aí você está falando sobre você. E não tem como não falar sobre alguém. Então você está numa situação que você vai ter que falar sobre alguém. E na frente de um profissional experiente que sim vai te apontar o que está faltando, falhando, os pontos cegos nossos. E tipo assim, junta esse pacote todo e leva lá e vai cuidar disso. Então eu vejo mais esse privilégio. Eu tinha falado do privilégio de aprender a cada sessão com cada paciente, mas também o fato deles, seja no momento direto, eu já ver, poxa, olha só essa situação que essa paciente está trazendo, é o mesmo da minha vida e tenho que mexer nisso, ou mesmo nos pontos cegos, porque quando se leva para supervisão, inevitavelmente, coisas que eu nem me dei conta que o paciente tinha, que eu nem me dei conta no conteúdo que eu consegui ouvir, mas quando eu relato para a supervisão, ela ouve, ela aponta, identifica, né? Que a gente já falou da supervisão, né? Acho que é Sim, mais do que sim, tratar sim. É. com transferência, é mostrar, olha, aqui, 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 toma esse pacote e vai cuidar disso separado. Mas você Então sabe é que muito privilégio junto. de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, é, tem duas palavras que ficam muito fortes desse revisitando, né? Esse processo todo da clínica vazia, do começo, que uma é a incerteza, Sim, porque é isso, a incerteza ela está presente em todos os âmbitos da nossa vida, e ser psicanalista é um desafio a mais em ter conforto dentro da incerteza. E sobre disponibilidade, porque a gente falou aqui de abrir os horários na agenda lá atrás, no estágio, a disponibilidade de se expor, assim como a gente tem feito em conteúdos, em compartilhar mesmo. E tudo isso acaba entrando, né, em disponibilidade, o quanto
Eu vejo que eu me disponibilizo, você se disponibiliza. Então é uma balança meio doida, né? Porque de um lado é um grande vazio da incerteza e do outro tem aqui todas as dedicações que são feitas porque se acredita que vale a pena falar sobre o tema, vale a pena é, compartilhar o que a gente já viveu e que isso vai criando ali uma força motriz que vai levando adiante, inclusive, a clínica, né? Mas Exato. a incerteza nunca vai deixar de existir. E eu gostei que você então trouxe a nossa disponibilidade aqui no papo. Porque uma coisa que veio na minha cabeça, que provavelmente, sim, quando eu estava naquela angústia de estar com pouco paciente, o que eu estou fazendo de errado, seria interessante estar ouvindo algo como eu creio que é o que a gente está fazendo aqui. Saber que o que eu estava fazendo ou é assim mesmo, ou ter alguém que eu pudesse falar, tá, e aí, como você saiu disso? Eu acho que ter esse canal é exatamente porque a gente criou, porque a gente sentiu falta. Não que não fosse nossa responsabilidade, tanto é que a gente falou de tudo que a gente fez para conseguir mexer nisso, mas também tem bastante a ver com o tempo, tem bastante a ver com experiência, tem bastante a ver com uma frase que eu vi aí: o tempo da clínica não é o tempo cronológico necessariamente, e não é conversa só para se acalmar, porque tem aquela vez que parece que numa semana começa a aparecer vários pacientes para tá, de onde? Onde que meu nome está bombando? E cada um veio por um canal diferente, não se Sim. conhecem, não foi propaganda no horário nobre da Rede Globo, mas um veio pelo Instagram, outro veio porque alguém indicou, o outro veio porque alguém do IBCP viu, porque dentro, a gente vai falar disso, você já falou em outro episódio, tem a exposição que nós temos de estar no IBCP, em mentoria, em grupo didático, estar aqui fazendo os nossos vídeos separados. Então, toda essa exposição acaba trazendo gente de todo lado. E tem, de repente, uma semana que vem gente de todos os lados. Sim, e tem outras pessoas que vêm, por exemplo, de os pacientes que nós já atendemos há algum tempo considerável, que começam a perceber as mudanças em si mesmos e aí vira o famoso boca a boca. Em algum momento, né, esses pacientes entendem que, de verdade, a análise tem mudado coisas na minha vida e falam, né? Mas isso também é um processo de outra maturação, né? E tem também o paciente que volta. Eu já tive alguns casos de paciente que abandonou. Eu lembro de um que avisou que ia parar, e outro, acho que só simplesmente parou. E depois de um tempo volta. Então, provavelmente, naquele momento que parou, não estava reconhecendo nenhuma melhoria, mas quando parou, viu, nossa, realmente estava acontecendo alguma coisa, né? E volta, o que é um sentimento bastante diferente de um paciente novo. O paciente que volta é diferente. Eu não vou saber articular aqui, mas tem um sentimento diferente de por que que ele voltou, né? O que que estava acontecendo que, por algum motivo, ele ou ela acreditou que não estava funcionando e que depois de um tempo voltou a acreditar que estava, enfim. É uma outra forma, eu acho que também chega, que também volta. Eu acho que isso acontece muito, eu só posso acreditar nisso porque eu, de fato, vejo a realidade dessa conexão de inconscientes. Uma vez que nós tocamos o inconsciente de outra pessoa, muito antes até de chegar para a entrevista, ele já é nosso paciente de alguma maneira, né? Sim. E vai ser sempre, mesmo O vai ser que. sempre, né? Isso é uma coisa que eu vejo a minha primeira psicanalista e eu penso, nossa, eu ainda sou paciente dela? Sim, Sim, né? então, exatamente. E uma vez que sendo paciente para sempre, esses retornos são possíveis. E quando a gente volta a investigar, provavelmente entende que, olha, agora eu estou preparada para lidar com esse tema dessa pessoa que lá atrás pode ter sido um dos motivos que fez com que fosse embora, né? Ou que encerrasse esse tratamento. Então, eu acho que o que a gente pode fechar hoje é o quanto a gente tem que estar preparado para escutar o outro. O quanto esse processo de se preparar para ter essa escuta dentro da gente
não passa por aprender a escutar a clínica vazia. O quanto a gente não precisa escutar o nosso vazio para poder escutar, abrir espaço para escutar o que vem do outro. Isso faz sentido? Faz sentido, é bem profundo. Inclusive, a gente deixa essa reflexão para quem está aqui ouvindo, porque ela fala muito sobre tudo que foi dito nesse papo aqui de hoje. Então era isso, gente. Deixa sua mensagem, tanto aqui onde você está vendo esse videocast, como nos nossos perfis, da Pires, no meu, no perfil do Papo, no Instagram, ou onde você estiver nos escutando. E sim, a sua palavra é muito importante. A gente quer te escutar e com certeza responder e ou usar o que você falar nos próximos episódios aqui. Você não está sozinho. Está, e a gente se vê no próximo Papo de Analista. Tchau, tchau.